Se eu por acaso viesse até você e falasse sobre um jogo que é uma mistura, onde de um lado temos Bloodborne, com sua estética e seu mundo sombrio e cruel, chegando a ser um horror cósmico com uma das melhores e mais épicas trilhas sonoras já feitas, e do outro lado, Mario Kart, um jogo de corrida feliz. Estão fazendo de tudo pra tirar a vitória de Alanzoca The Gamer. Filhas de uma p... E aí, ainda acreditaria que isso aí é real? Pois ele existe. Se chama Nightmare Kart e ele é um caos. De um jeito bom. Nightmare Kart foi feito pelos mesmos desenvolvedores daquele remake de Bloodborne, que inclusive foi retirado por basicamente copyright. A Sony caiu em cima de um projeto de fã gratuito. Onde será que eu já vi isso? Bom, então chega de enrolação e bora dar uma olhada nisso aí. Para começar aqui, o foco desse vídeo vai ser a campanha, que é basicamente a principal experiência do jogo. Ela começa com os olhos medonhos te encarando e falando sobre observadores dos sonhos, que aparentemente são eles mesmos. Enfim, nós somos notados por eles, mas eles não parecem preocupados com a nossa motivação de visitar a cidade de Miralódia, ou seja lá o que isso significa. E querem que assistamos o contrato, a princípio inofensivo. Então, o jogo nos permite escolher finalmente nosso nome, que no meu auge da falta de criatividade escolhi Davi Brito. Tenho tudo que mereço, mas não cabia tudo, então ficou Davi Brite. Até parece outra coisa. E depois libera a opção de escolher o nosso veículo inicial, que no meu caso foi uma moto. Ó, a motoca do pai. Essa primeira parte é só o tutorial, então nos é ensinado os comandos básicos, como acelerar, olhar em volta, usar o freio de mão, mas também somos apresentados ao esquema de itens, onde o item que pegamos nesses flares fica na esquerda e na direita os frascos de éter. Um boost que ao ser utilizado diminui essa barra verde debaixo da vida, e podemos gerar mais desses frascos a partir de um drift longo. Aqui também tem aquele sistema de acrobacias aéreas que resulta em um boost como em Mario Kart. E sobre os itens que te ajudam a prejudicar os outros, eu vou falar mais pra frente. Passada essa parte, vamos para a primeira corrida. Sempre antes de uma corrida tem esse textão aqui que serve para te contextualizar da história e logo depois essa tela de menu, que nesse primeiro momento a gente só pode salvar o jogo, ir para o menu principal e explodir a caixa de informações que tem o nome da pista, os corredores e o seu tipo. Já vou explicar isso. Somos então apresentados ao Herman, que é esse velho da cadeira de rodas, e sua assistente Onete, ou Onete, sei lá, não sei como é que se pronuncia isso. Ela tá lá para atender todas as necessidades dele. E ele não usa muita informação, na verdade nenhuma. Ele só diz para sair por aí ganhando umas corridas, e é isso. Fera demais. Pocket Dream Circuit. E esse tipo de jogo eu posso dizer que não é um desafio pra mim, já que por mais que eu tenha jogado Mario Kart apenas uma vez na minha vida, eu joguei muito o jogo de corrida do Sonic, que é a mesma coisa, né? Esses jogos de kart são tudo iguais. Então era impossível eu perder a primeira corrida, que é justamente a mais fácil do jogo. Não foi culpa minha, me sabotaram. Em minha defesa, eu só perdi porque eu não tinha usado tão bem a mecânica de boost e por eu ter morrido também, o que não contribui para minha defesa. E nessa primeira fase os inimigos são bem agressivos até, mas depois eu consegui passar em primeiro. Bem, depois dessa parte o caçador que somos nós, ou melhor, o Davi Brite, sai pela cidade de Miralódia em busca de algumas respostas. Nessa ele encontra um estranho numa janela que conhecia essa cidade amaldiçoada e seus habitantes. Maldição essa que começava esta noite, assim como a primeira corrida. Então aquela corrida anterior na verdade era só um aquecimento basicamente, e a primeira corrida vai começar agora de verdade. Bom, na primeira corrida ela tem uma pista bem tranquila na verdade, e detalhe por ela se parecer muito com o primeiro mapa de Bloodborne, principalmente aquela ponte da Cleric Beast, e nessa corrida aqui vemos o porquê desse jogo ser um completo caos. Acontece que na pista, além dos bots tentarem acabar com você na primeira oportunidade, tem alguns inimigos que o maior problema não é nem o dano que eles podem te dar, e sim o tanto que podem te travar e como é frustrante quando isso ocorre.
Sai, lobo mal. Mas é um problema mais pra frente. Ah, e dependendo da fase pode ter esse bicho enorme, esse lobo gigante maligno. Depois de vencermos essa corrida, vamos para os esgotos da cidade. Aqui é onde somos apresentados a um novo tipo de jogo. Nightmare Kart tem dois desses tipos. Um sendo as corridas, que temos que pelo menos chegar em alguma posição de pódio, e não obrigatoriamente em primeiro lugar. E o outro modo é o de batalha, que tem a separação de equipes e um objetivo específico do mapa que temos que cumprir. No caso desse mapa, o time que eliminar o outro 10 vezes primeiro vence. E para manter a tradição, eu perdi de primeira, porque o tempo acabou e a equipe inimiga matou mais que a gente. Perdemos? Ah, perdemos. Já tem. Mas depois que eu peguei o jeito da coisa, ficou bem mais fácil e esse modo é bem divertido na verdade. Principalmente quando ele não é injusto e maldito, mas isso quer dizer que até certo ponto pode ser mais divertido que o modo de corrida. Logo depois dessa rápida passada nos esgotos, nos esgueiramos até o cemitério dos anjos. Uma figura surge, um caçador ensanguentado montado em uma motocicleta barulhenta e bem... Lembra que eu falei que tinha dois modos de jogo? Na verdade, existem três. Esse é um modo intitulado Especial, particularmente reservado para uma boss fight. E o boss desse nível se chama... Father Gregory. Na minha opinião, essa primeira é a melhor boss fight do jogo. A apresentação dele é muito badass e a primeira parte é bem legal. Você fica perseguindo ele nessa pista toda doida que passa por vários lugares e após uma volta você percebe que na verdade ele estava te atraindo para uma armadilha. E antes fugindo, agora ele está pronto para te descer a porrada. Então começa essa batalha insana, que ele fica o tempo todo indo atrás de você para te meter bala. Mas com certo esforço e principalmente ficar rodeando o boss, a barra de vida vai descendo cada vez mais e mais até que... Eu vou pegar meu metralhador. Ele vira um lobo enorme com uma minigun. Eu amo games. Então ele fica metralhando a gente e se você chegar muito perto vai levar um jab na boca. Falando assim, parece desafiador no mínimo, né? Até seria, se não fosse mais fácil só rodeá-lo ao ponto de ele parar de atirar e você poder chumbrecar ele na bala. E meio que é isso. Mesmo bobeando e quase morrendo, essa tática é praticamente infalível. Até sem graça. Depois de derrotarmos o Father Gregory, o caçador tem tipo um lapso de memória sobre uma verdade por trás desse pesadelo e sua saída, a antiga Torre do Relógio. Porém, antes dela, precisamos passar pela Floresta Proibida, o tal covil fétido das serpentes rastejantes. Agora que consegui liberar todas as armas que ficaram comigo até o final da minha gameplay, chegou a hora de explicar sobre os itens ofensivos do jogo. Bem, os itens que você escolhe no menu eu não senti tanta distinção entre eles, a não ser pela quantia de dano e gasto de estamina que são os seus atributos base. Só me lembro de gostar do machado porque gastava pouca estamina e dava bastante dano. Toda arma melee você dá um dash até seu alvo. Agora sobre os power-ups, tem a Gatling Gun, é só uma arma que atira. Molotov Mine é uma mina terrestre que explode quando alguém passa por cima. Chipper Chain Wheels são lâminas giratórias que dão bastante dano e são muito satisfatórias. Galaxy Sand são meio que raios estelares ou algo parecido que são direcionadas para o corredor de primeira posição, lembrando um casco azul do Mario Kart. O Transfuser que cura dano recebido e os Blood Droplets que aumenta a velocidade máxima do kart. E também tem algumas pistolas que, de novo, pra mim tudo pareceu meio igual. Posso não ter falado sobre todos os power-ups, mas também não espere que eu faça tudo pra você. Vai jogar o jogo. A Forbidden Forest é uma, se não a mais confusa pista desse jogo inteiro. Tipo, olha isso. É muito fácil de se perder em certos momentos se não prestar atenção. Tem os adversários bem agressivos aqui também. E sessões de saltos acrobáticos no mínimo questionáveis. Por muito pouco eu quase não fico em primeiro. Sério, parecia que tudo tava contra mim aqui. Ofidiofobia foi o sintoma que eu fiquei depois desse level aqui. E eu não tô falando de medo não, tá? E sim puro preconceito mesmo. O level 6 é um level de batalha e a gente enfrenta essas 3 serpentes demoníacas aqui, intituladas de Irmãs Matilda, numa espécie de rouba-bandeira. No meio do mapa fica um ouro que você tem que pegar e levar para sua base, assim marcando um ponto. A equipe que fizer 5 pontos primeiro ganha. E é exatamente o que eu falei. Equipe. Como eu disse, esses modos de batalha são separados por equipes, mas nada impede o jogo de botar você em uma equipe sozinho contra 3. Se o problema só fosse a desvantagem óbvia, até aí tá tudo bem. Mas não, óbvio que não, porque elas tinham que dar um dano
do caralho. Que porra é esse, irmão? Onde eu era abolido da existência. Essa fase aqui não só acaba sendo problemática por isso, mas também pelo seu level design, que não ajuda muito considerando os controles, que também não são lá grande coisa. Mas sei lá, né, às vezes eu que sou meio incompetente mesmo. Mas sério, foi uma tortura, porque o que acabava acontecendo era que enquanto uma ia pegar o olho, as outras duas me caçavam para me exterminar. E numa dessas não era nem um pouco viável tentar recuperar o olho de volta. E é claro, vez ou outra eu acabava travando em algum cantinho, que até eu manobrar... Cara, manobra. E tudo isso somado a você não poder usar nenhum item para poder se defender, te deixando assim completamente indefeso ao ataque e perdendo a posse do olho. Mano, tudo. Deu certo. Eu vou morrer. Eu passei do lado. Acho que não preciso nem dizer que eu quase fiquei completamente insano. Chegou num nível que eu comecei a resetar a fase na menor inconveniência possível. Olha só aqueles levels. Que porra foi essa, nossa? Felizmente chegou um momento em que eu peguei um RNG bom e meu tormento finalmente acabou. Ou pelo menos por enquanto. Depois de derrotar as irmãs malditas, quer dizer, Maltilda, o caminho tá livre pra gente finalmente ir pra Torre do Relógio, onde uma figura estranha estava à nossa espera. Vocês devem ter reparado que na partida passada eu tava com um veículo diferente. Isso é porque, além de podermos escolher nossa arma, também podemos escolher nosso kart. Existem 3 atributos que um kart pode possuir: o manuseio, ou manejo dele, o tamanho, que define o quão mais fácil é dele colidir com as coisas, e o peso. Quanto mais pesado o kart, menos ele pode ser desviado por impactos. E você deve ter notado que nem tudo aqui é um kart, ou um veículo automotivo. Esse level era para ser uma espécie de boss fight, mas com uma corrida normal. Que nessa altura do campeonato eu já sou um pro player. Mas sendo sincero que uma corrida normal aqui chegou até a ser um problema, já que apesar de ter a melhor introdução e o kart mais maneiro, estiloso e da hora do jogo, eu nem sequer me dei o trabalho de saber o nome dessa mulher. Quem que é ela? Eu sei lá. A única coisa interessante que ela fala é sobre um conhecimento angelical que condenou um tal de Nicholas a loucura, e o mesmo mal cairia sobre nós. Pelo menos essa é a minha pista favorita desse jogo. Apesar do mapa parecer confuso, o circuito em si é bem simples. Tem muito estilo, e até as curvas fechadas são bem posicionadas e te dão um bom tempo para reação. Sem falar que não tem nenhum tsunami de inimigos para ficar te travando. Aqui se você perdeu, você só é ruim mesmo. Quer dizer, eu venci ela com um porco, mano. Um porco. Refletindo um pouco sobre o Nicholas que ela falou, a gente decide ir atrás dele, já que ele poderia ter alguma resposta desse pesadelo todo. E para nossa alegria, quando voltamos à cidade de Melódia, nos aparece um rosto familiar. Do caçador, é claro. Para mim não é muito familiar não. É de uma caçadora que nos alerta dos perigos de adentrar novamente a cidade. Ela nos dá um pistolão e assim vamos para mais um level de batalha. E sinceramente não tem muito o que falar aqui, além de que eu simplesmente esculachei todo mundo nessa partida. Cai dentro, cai dentro. Irmão, não hate. É o que eu faço de novo? De volta à parte central da cidade, a gente decide voltar pro cara da janela, já que ele já tinha nos ajudado antes e talvez ele poderia saber onde o Nicholas estava. Só que infelizmente ali já não residia nada mais além de abominações monstruosas. Mais uma corrida se inicia, onde a pista é bem pequena, o que faz sentido para ser o interior de uma mansão, e por ser minúscula temos o dobro de voltas. E o que eu posso dizer? Senão que foi um completo caos. Olha, sinceramente, muitas vezes nessa pista eu não entendia bolhufas do que estava acontecendo. Era muita coisa na tela, numa hora eu estava em terceiro, depois primeiro, depois terceiro de novo. Eu até me vi do nada virado pro lado errado da pista. Mas no final deu tudo certo. Até que foi bem divertido e eu acho que esse é o único lado positivo dessa pista. Porque sinceramente, que loucurada que foi isso. Não tô entendendo nada acontecendo, cara. Uma hora eu sou primeiro, tava em terceiro antes. Eu sei que eu venci e pra mim é isso que importa. Hell yeah!
Enfim, depois de tudo aquilo, ao checar o anuário do estranho que morava nessa mansão, temos uma pista da Universidade de Midalógia, que é onde supostamente habita o Nicholas. Mas chegando lá a gente consegue entender do que aquela mulher quis dizer sobre a situação dele. Olha o kartzinho dele. Olha isso. O negócio desse boss é que ele é rápido demais pra gente poder alcançar, então a gente tem que prender ele em algum lugar fechado para assim enfrentá-lo e ele não ter pra onde fugir. Coisa que eu não sabia porque eu sou burro e eu não vi escrito gigante na minha tela em vermelho escrito Prenda Nicholas. Então eu fiquei mais de 5 minutos nessa primeira fase tentando pegar ele sem me tocar de nada, provando que uma boa noite de sono previne seu cérebro de apodrecer. Eu digo isso porque eu tava jogando esse jogo direto e já devia ser umas 4 ou 5 da manhã, então já tava pra saber que o meu estado mental tava bem derretido. E sim, eu estou em cima de uma maca motorizada, caso você não tenha notado. Depois que o prendemos, finalmente veio uma luta frente a frente com ele, que sinceramente só fiquei de um lado pro outro na arena tirando nele. Foi tão fácil que nem sequer um hit eu levei. Depois ele meio que desintegra e precisamos repetir o processo anterior mais uma vez, agora com esses portais aqui. É mais ou menos um puzzle, que é no mínimo diferente, mas para esse estilo de jogo eu não curti muito não. Ainda mais com certos espaços mais fechados. Depois de mais uma batalha com essas versões alternativas dele, ele começa a gritar ou a uivar. Eu nem entendi direito o que aconteceu aqui. E uma mini perseguição se inicia nessas plataformas voadoras e através daqueles portais de antes. E como GTA V e outros jogos que também tem perseguições scriptadas, e se você é mais rápido do que deveria, o board começa a compensar essa velocidade acelerando muito do nada. Aqui também tem esse sistema, que era bem engraçado quando acontecia. Só não era engraçado quando acontecia isso. Confesso que eu só perdi algumas vezes porque em um desses saltos esquizofrênicos aqui tinha uma curva safada que era muito fácil de cair. Aí é foda. Mas enfim, o jogo eventualmente deixa a gente pegar uma pistola e atirar no Nicholas a ponto dele finalmente morrer, acabando assim com o meu tormento. Ou era o que eu pensava, porque como eu demorei muito para terminar esse level, ou pelo menos eu acho que foi por conta disso, eu não podia prosseguir e tive que fazer tudo de novo. Não é possível, cara. Mas como eu já sabia o que eu tive que fazer, então eu fiz em bem menos tempo e finalmente podemos ir para o próximo level. Com todo esse confronto com o Nicholas, é revelado que na verdade ele era um tipo de guardião desse mundo todo, então voltamos para o sonho, que é aquele lugar que a gente começou o jogo atrás do Herman, em busca de respostas. Mas na verdade encontramos lá um último circuito de corrida que enquanto isso, é claro, esse mundo todo começa a colapsar. Então a gente vê essa pista toda doida que por algum motivo me lembrou a Rainbow Road, o que não faz muito sentido, porque primeiro que ela não é um arco-íris, parece cocô, e segundo que nem dá pra cair dela, como a Rainbow Road original, então eu só chapei legal. Termo. De início confesso que eu achei que ia gostar dessa pista, mas ela se mostrou realmente difícil. Ela não tem muitas curvas para você poder fazer um drift longo e pegar boost. Provavelmente você só vai ficar batendo nos cantos, sem falar que os inimigos te travam e os outros corredores são bem agressivos. E além de eu perder, onde eu boto toda a culpa de ter usado o kart do Nicholas, que é essa coisa aí, esse foi o único level que eu não passei em primeiro. Acabei ficando em segundo, que sinceramente já tava bom demais pra mim. Então vamos até o Herman confrontá-lo em busca de alguma resposta, já que não deu nenhuma até agora pra gente. Mas, e sempre tem um mas, aconteceu que de alguma forma ele foi juntar todos os participantes anteriores, todos que enfrentamos e já vimos nessa jornada, todos reunidos para uma última batalha até o último caçador de pé. Somos jogados nessa arena como Battle Royale e não podia ter sido mais broxante? Olha, é sério, eu até queria que tivesse sido mais épico, mas o que eu fiz, e julgue-me se quiser, foi só ficar em um canto que por algum motivo nenhum bot ia atrás de mim. Eu esperei até que a maioria acabasse executando uns aos outros e uma hora até pulei lá no meio, só que não corri o risco. Esperei até que só sobrassem dois e finalizei ambas. Agora finalmente podemos acabar com tudo. Kind Hunter, here we stand at the end of this nightmare. The denizens of the dream, with their silly customs, have attempted to use you to further their own selfish goals. But your role in this is greater than anything you could have imagined. Kind Hunter, I offer you freedom. Freedom from this nightmare.
Do you accept? A verdade havia sido revelada. A cidade de Miralódia, a corrida, o pesadelo, tudo isso não passava de uma mera tentativa de se comunicar com criaturas cósmicas além de nossa compreensão. Eu tô falando dos anjos. No final desse terrível sonho, Onnet nos oferece essa última escolha de nos libertarmos desse pesadelo. Minha escolha foi... Eu vou submitar, cara, porque o bagulho das mulheres se encher o saco. No final temos essa cena onde somos envolvidos por uma criatura medonha. Acordamos no meio de uma cidade, ouvindo sinos tocando e um som muito familiar se aproximando. E esse foi Nightmare Card. Esse na verdade foi o final que eu peguei. Existem mais outros dois finais. Se escolhermos a outra opção, a Onnet nos coloca na mesma cadeira que antes pertencia ao Herman, assim iniciando novamente o sonho. Ela orquestrando tudo, mas não é ela quem está por trás de tudo. Na batalha com o Nicholas, uma coisa que eu não mencionei foi o que ele fala durante a sua última fase. Ele começa a falar um tipo de charada ou coisas que fazem pouco sentido se você olhar de uma perspectiva superficial. Mas na verdade são localizações de fragmentos lunares. Cada citação representa um ser que a gente enfrentou antes, como Father Gregory, as irmãs Matilda e o próprio Nicholas. Coletando esses fragmentos e recusando a oferta de Onnet, desbloqueamos o level 14, verdadeiro último nível e final do jogo, onde enfrentamos o próprio arquiteto do sonho, o ser cósmico que carrega o nome da cidade, um anjo chamado Miralódia. Então pegamos uma Moonlight Sword que nos é dada, mas antes mais sessões de plataformas voadoras. Nós temos que sair pulando e acertando inimigos para saltar de uma para a outra. Aqui ter uma velocidade baixa é um risco, então trate de pisar fundo e manter uma velocidade constante alta. Conseguimos enfim passar dessa parte atravessando o portal, ficando cara a cara com Miralódia nessa arena. Banhamos então nossa espada com os fragmentos lunares e agora estamos prontos para o embate final. Confrontando ele nessa batalha que posso dizer que me fez me arrepender um pouco de não ter tentado fazer esse final, podemos finalmente dar um último golpe nele, decepando que seria uma possível cabeça, eu acho, e acabando com tudo, decretando assim o fim do sonho e assim desbloqueando o final verdadeiro de Nightmare Card. Bem, o que posso falar sobre esse jogo? Ele tem alguns problemas, sim, como todo jogo. Os controles, principalmente para quando não é uma corrida, são meio estranhos. Parte disso também pode ser porque eu joguei no teclado, talvez pelo controle seja mais fácil ou melhor. Também é muito fácil de você se travar em algum canto que não deveria. Tem alguns bugs e eu acho que os bosses podiam ser mais desafiadores. E é um nível de mecânica mais interessante. A ideia das duas fases do Nicholas, apesar de não achar uma boa ideia para esse estilo de jogo, é de fato bem legal. Mas ainda assim, ao meu ver, eu não achei tão bem executado, porque como é muito simples, parece que só tá ali para consumir um pouco do seu tempo, que acaba só deixando meio chato, e o boss nem foi tão difícil assim, principalmente nas partes de luta frente a frente. E como eu disse, eu não levei nenhum dano, eu só fiquei de um lado pro outro batendo nele. Ainda assim, mesmo com tudo isso, o jogo é muito divertido. Mesmo quando é super caótico, como aqueles momentos em que tem um monte de bots se batendo, os bots são bem programados e funcionam muito bem. Esse
esse jogo traz uma certa beleza nesse caos todo. É quase como um charme próprio. E não só os levels de corrida, mas os levels de batalha também. É um sentimento muito bom quando você está sendo perseguido e se vira de um cavalo de pau e explodindo seu inimigo em 1000 pedaços, com meu tão amado machado. Simplesmente satisfatório. E o jogo ainda é curtinho, você consegue até terminar ele por volta das 2 horinhas ou até menos. Você zera numa sentada basicamente. E uma curiosidade, antes o projeto era de fato Bloodborne Kart ou algo parecido pelo que eu pesquisei, só que como eles tiveram aquele problema anterior com a Sony no outro jogo deles, eles tiveram que mudar o nome desse aqui também, pra, sabe, não cair. E é uma pena ver esse tipo de projeto tendo que se desdobrar por inteiro para evitar ser derrubado. Projetos esses que são apenas ideias divertidas e diferentes que a comunidade pode fazer, por puro amor à obra original. Projeto de fãs para fãs. Enfim, ainda tem coisas que ficaram de fora, ou porque eu ia me estender muito aqui, ou porque eu só não experienciei na minha gameplay. Então, se você quiser ver tudo que esse jogo tem a oferecer, vai lá jogar. Tá na Steam e de graça. Perfeito pra você, que é quebrado que nem eu. O vídeo já tá acabando, então pedirei encarecidamente que dê o like se gostou do vídeo. Comente alguma crítica, se conhecia o jogo, ou se eu falei alguma merda aqui, se vocês querem me corrigir, ou qualquer outra coisa aleatória. Já me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo meus vídeos e melhorar cada vez mais. No mais é isso, fiquem bem. E te vejo por aí.